E aí, pessoal, meu nome é Rafael Modenese, eu sou advogado criminalista e esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre atendimento ao cliente no presídio. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que e como conversar com o seu cliente na hora do atendimento. Nos vídeos anteriores eu falei sobre como se preparar, o que fazer, o que levar para o seu atendimento ao presídio e até como que é um presídio, como funciona a dinâmica de um presídio. Caso você ainda não tenha visto algum desses vídeos, eu vou deixar o link aqui para que você, após terminar essa aula, assista. E fique até o final desse vídeo, que eu vou dar um alerta muito importante sobre uma situação que o advogado tem que tomar muito cuidado. Na hora de atender o seu cliente, o primeiro assunto a ser tratado com ele é o assunto que é o motivo da sua contratação. Então, por exemplo, se você está sendo contratado para um cliente em que ele é um preso definitivo, ou seja, ele está em cumprimento de pena, para fazer uma progressão de regime, esse será o assunto principal e inicial a ser tratado com o seu cliente. Primeiro você será cordial com ele, irá perguntar como é que ele está, como você faz com qualquer pessoa, e irá entrar no assunto da progressão. Ou seja, você vai falar para ele o motivo da sua contratação e como funciona esse pedido. Então, se o pedido será uma progressão de regime, você irá explicar a ele como funciona essa progressão de regime, qual o primeiro passo, o que tem que ser feito, explicar também fatores secundários quanto à progressão de regime, do tipo a importância de não cometer faltas graves e como isso influencia na questão da progressão, a importância de estudo e trabalho para acelerar a progressão do regime dele através da remissão. Então, você irá deixar o seu cliente ciente sobre tudo que será feito e a dinâmica desse pedido. A depender da gravidade do crime ou até o tipo de crime, pode ser preciso que o seu cliente faça um exame criminológico, a exemplo de crimes sexuais. Então, você vai explicá-lo essa situação e orientá-lo de como funciona esse exame criminológico, qual o objetivo dele e a forma que deve ser feito, para que ele esteja ciente, para quando ele for chamado para fazer esse exame, ele já saber do que se trata e como proceder. Por outro lado, se o seu cliente for um preso provisório, o assunto principal será referente ao processo em que você está atuando. Então, imagine que o seu cliente está preso desde o flagrante e agora está em fase de resposta à acusação. A conversa será referente a esse momento processual, principalmente em relação a testemunhas e provas que serão produzidas. Mas se o seu processo já estiver em uma fase mais avançada, no caso, já preparando-se para uma audiência, o assunto principal será sobre essa audiência e a preparação dessa audiência. O que será dito, como que será a sua dinâmica com o seu cliente nessa audiência. Você irá orientá-lo para a audiência. Pode ser até o caso do seu cliente estar preso e já ter uma condenação. Então você irá relatar essa situação para ele e até questões de apelação, de algum possível recurso, do que pode ser feito e se há esse interesse do cliente que seja feito isso. Encerrado essa conversa referente ao processo dele ou até mesmo sobre o cumprimento de pena dele, você vai para a segunda etapa, que é perguntar ao seu cliente sobre a situação dele lá no presídio. Ou seja, ter uma conversa com ele sobre os direitos que uma pessoa presa tem e se esses direitos estão sendo cumpridos, se ele está tendo algum problema, se há alguma situação de violação desses direitos. E é aí que você utiliza aquela ficha que eu mencionei no primeiro vídeo. Inclusive, vai ter um link para você ver esse primeiro vídeo, caso você ainda não tenha visto. Porque essa lista ela é um check-in. Você irá fazer uma sessão de perguntas para o seu cliente
referente a esses direitos. Todos esses direitos estarão listados nesse check-in, nessa lista, e você irá conduzir essa conversa referente a se todos esses direitos dele estão sendo cumpridos. Entre os direitos que uma pessoa que está presa tem, os que mais comumente são violados, são desrespeitados, são os direitos à saúde e questões de alimentação. Então, quando você tiver essa conversa com o seu cliente, pergunte como está o estado de saúde dele, como está a comida do presídio, se está vindo azeda, se está crua, a qualidade da água, questões de higiene, vestuário, segurança, se ele está sofrendo alguma ameaça, seja de funcionários ou de colegas de cela ou de algum outro preso, se ele corre algum risco, se há alguma situação em que ele corre algum risco de vida ou até de ser agredido na própria cela dele, como é a questão do atendimento e contato com o jurídico do presídio, se há dificuldade ou não, como está o contato com a família, como é que está a assistência religiosa. Então, são essas e várias outras perguntas que estarão nesse check-in, que é justamente uma lista de perguntas completa sobre todos os direitos que uma pessoa que está presa tem, no caso o seu cliente tem esses direitos, e se estão sendo respeitados. Mas tome cuidado, tome uma certa precaução, na verdade, prepare-se para isso. É a seguinte situação: muitas pessoas, quando estão presas, ainda que estejam passando por uma dessas situações, até sendo ameaçadas por um colega de cela, elas não comentam isso com os familiares, nem com a direção do presídio, nem com funcionários. Eles não relatam essa situação. Às vezes, eles escondem isso até do advogado. Então, você, como advogado, tem que passar a segurança e a tranquilidade que aquilo ali vai ficar entre vocês e que você vai tomar medidas para resolver essa situação, mas, é claro, sem colocá-lo em risco. E por que isso acontece? O presídio é um lugar hostil. E muitas vezes a pessoa ela tem medo de criar qualquer atrito, qualquer conflito com outro colega ou com funcionários do estabelecimento. E, além disso, por ser um lugar hostil, em que a pessoa tem que estar se mostrando como forte, como uma pessoa corajosa o tempo inteiro, eles querem passar essa imagem de durão. Não tem problema nenhum, não preciso de nada. Então, há essa necessidade de, dentro de um presídio, quem está lá passar essa imagem de durão. Isso pode refletir na questão de não pedir ajuda quando é preciso. Então, você tem que ter essa conversa, você tem que ter esse feeling para passar essa tranquilidade para o seu cliente, para que ele possa relatar essas situações para você ver o que pode ser feito para resolvê-la. Um outro assunto muito importante de ser tratado com o seu cliente na hora do atendimento é em relação a trabalho e estudo. E em qual sentido? Para orientá-lo sobre a importância disso e que em qualquer oportunidade que ele tenha de trabalhar ou estudar, que ele aceite, que ele pegue a vaga e faça isso, pois, é claro, você vai ter explicado os benefícios disso, e isso é muito vantajoso para ele. Também sobre a questão de que se o nome dele já está na listagem, se alguém já o procurou, por exemplo, para saber quais funções ele realizava quando estava solto. Se ele era um carpinteiro e eles estão precisando de alguma coisa que envolva carpintaria. Então, procure saber também do seu cliente se já houve essa conversa, se o presídio já pediu histórico escolar, entre outras situações que possibilitem que ele trabalhe ou estude. E por último, mas com certeza um dos assuntos mais importantes a ser tratado com o seu cliente é referente aos limites da sua atuação, para o que você foi contratado e até onde você vai fazer e o que não está incluso nisso. É muito comum de você ser contratado para fazer um pedido de progressão de regime, mas a pessoa ela está com um problema de saúde. E
você, dependendo do estabelecimento prisional, você pode resolver isso conversando com o próprio presídio, ou, às vezes, é necessário que seja feito um pedido diretamente ao juiz da execução. Então, você deve deixar bem claro para o seu cliente, olha, eu vou fazer o seu pedido de progressão, eu irei tentar conversar com o estabelecimento prisional para resolver esse seu problema de saúde. E explique para ele, mas veja bem, não há uma garantia de que isso seja resolvido unicamente conversando com os funcionários, com o diretor, quem quer que seja. Caso não surta efeito essa questão de só ter uma conversa direto com os funcionários, aí é preciso um pedido para o juiz. Mas isso aí já é um serviço à parte, que tem que ser contratado. Então, especifique para ele. E para que isso? É para o seu cliente ele não se frustrar. Por exemplo, você é contratado para fazer a defesa dele em um processo e ele está respondendo esse processo provisório, você está atuando unicamente nesse processo. Só que ele tem uma condenação, ele está cumprindo a pena. Chega a data de progressão de regime dele e ele se frustra. Nossa, meu advogado nem fez o meu pedido de progressão está lá esquecido. A minha progressão foi concedida, mas já passou a data e o meu advogado não fez nada. Então você tem que esclarecer, você tem que limitar a sua atuação para o seu cliente justamente para isso. E outra coisa muito comum sobre questão de o que fazer, o que não fazer, pedidos, é quando o seu cliente chega para você e relata um fato similar ao dele. Na seguinte situação, ele está respondendo por um crime e que tem 2 testemunhas. Aí ele vira para você e fala, não, mas o meu colega de cela está respondendo por esse mesmo crime e no caso dele também tem 2 testemunhas. E o advogado dele fez isso e deu tal resultado. Isso é uma situação corriqueira e até diária na vida do advogado. Que um cliente chegue para você e fale, olha, eu estou com essa situação, meu vizinho teve uma situação similar e no caso dele aconteceu isso. E ele quer que aconteça exatamente igual para ele, né? O que aconteceu com o vizinho, ele quer que aconteça para ele. Então você deve explicar a complexidade de um processo e que nunca será a mesma coisa e que nunca um resultado será igual ao outro. Então você deve dar essa explicação para o seu cliente também, para que não haja essa situação de frustração. Nossa, mas o advogado do cara da minha cela fez isso, foi maravilhoso e o meu advogado não resolve essa situação. Sendo que talvez a situação dele seja completamente diferente ao ponto de irreversível em algumas situações. E agora, para complementar esse vídeo, eu vou falar o que fazer após encerrado o atendimento. Lembra daquela ficha em que você vai fazer um check-in sobre a situação do seu cliente no presídio, se os direitos dele estão sendo respeitados? Então, caso tenha sido relatado algum problema por ele, seja de saúde, de alimentação, agora é o momento que você irá tentar resolver eventuais problemas. Mas é claro, como eu comentei também, alguns problemas são passíveis de serem resolvidos no próprio estabelecimento, mas outros demandam um pedido judicial. Então você irá comunicar ao seu cliente o que será feito, você tentará resolver esse problema de forma unicamente com o diálogo, mas, caso necessário, você irá comunicar à família dele, ou até mesmo a ele, na próxima visita, se houver, que é preciso um pedido judicial. Então, encerrado o atendimento e o seu cliente relatou um problema de saúde, você irá procurar a equipe de saúde do estabelecimento prisional. Se o seu cliente está relatando que alguma coisa gerou um PAD para ele, mas ele não tem nenhuma situação que o envolva nisso, você pode procurar a equipe responsável pelo PAD, a equipe de segurança, para avaliar, só para ver o que aconteceu, para ver se ele realmente irá responder por um PAD, se ele foi arrolado como testemunha nesse PAD, ou ele está sendo colocado como um envolvido nisso. Então são várias questões. Se a questão é alimentação, você pode entrar em contato com a diretoria do presídio, com o jurídico. Então,
A depender do problema dele que for relatado, você irá procurar o setor responsável a isso. Caso você não saiba qual setor é esse, é só você perguntar: qual setor responsável por alimentação? Vestuário? É assistente social? É o chefe de segurança? E comunicar a esse setor. Então, você tenta, após o atendimento, resolver esses problemas pontuais. Como dito novamente, caso não resolvido, aí você vai ter que partir para a parte judicial. E por fim, deixando o estabelecimento prisional, feito tudo isso que já foi dito, se você for tentar resolver algum problema com o estabelecimento, acabou, você está saindo do presídio. Aí vem a parte final, que é comunicar aos familiares. Você deve sempre lembrar que, independente da situação, estar em um presídio é uma situação muito ruim. Quem está lá dentro está preocupado com as pessoas lá de fora e, principalmente, quem está lá fora, no caso os familiares, estão preocupados com quem está lá dentro. Então, é importante você comunicar aos familiares que você terminou o atendimento e que aquela pessoa está bem. E no caso, por exemplo, se ela tiver relatado algum problema de saúde, alertar os familiares sobre isso. Olha, ele está relatando que ele, a vida inteira, sempre sofreu de refluxo e agora ele está com problema, esse problema se agravou no estabelecimento. Até por motivos de, caso seja preciso judicializar essa questão, o parente ter os exames de endoscopia dele são provas para que você fundamente o seu pedido de necessidade de atendimento médico. Então você comunica os familiares sobre tudo que foi feito lá dentro, olha, foi conversado isso, essa situação, sobre o processo, ele indicou tais provas, vocês conseguem obter essas provas, você consegue o telefone de tal testemunha, sobre os problemas relatados, olha, ele está com esse problema e esse, o que pode ser feito, e principalmente para relatar qual que é o estado dele. E agora eu vou trazer um alerta muito importante para você, advogado. Tome muito cuidado quanto a recados, tanto de familiares e conhecidos para o seu cliente, quanto do seu cliente para os familiares. Sempre tente fazer um filtro e se limitar ao que será dito. Por exemplo, que ele está bem, você viu que ele está bem de saúde, você relata essa situação aos seus familiares, porque é comum, isso não é uma coisa absurda ou uma exceção de se acontecer, de serem enviados recados. Ou seja, o seu cliente disse: fala para o meu irmão mandar um beijo para fulano. Na verdade, esse beijo é uma ordem de execução. E também uma pessoa de fora: olha, fala que fulano mandou você dar um abraço no interno tal. É uma ordem de execução dentro do presídio. Então você deve sempre se precaver, tomar esse tipo de cuidado, de dar apenas informações sobre relações de como que as pessoas estão. E muito cuidado nos tipos de recados que você irá encaminhar. E também é possível você ter uma noção em relação ao cliente que você irá atender e até os familiares. Dependendo até do tempo que você atende esse cliente, o crime, as situações, as peculiaridades daquela pessoa, você sabe que você não precisa tomar tantos cuidados para mandar um recado. Por exemplo, manda um abraço para minha madrinha. Você sabe que isso não é... Você tem uma maior possibilidade de prever que isso não é uma ordem de execução. E outra coisa, principalmente em questão de objetos. Ah, eu tenho uma Bíblia aqui na cela. Você tem como tirar e entregar para minha mãe? Ou a pessoa, é que eu quero levar uma revista para ele e eu não tenho como entregar, já que você irá atender, eu tenho como você deixar essa revista para ele? Pode haver um código nesses lugares, uma coisa subliminar que nem você nem os agentes irão detectar, mas essas pessoas conhecem entre si. Então, é muito importante que você tome esse tipo de cuidado. Alguns advogados se reservam a não dar recado nenhum. Não manda nem beijo para a mãe. Aí já vai de cada advogado, já vai de cada pessoa, né? Depende de você. Mas é sempre preciso tomar esse cuidado e fazer esse filtro em questão
de objetos. Eu recomendo nunca entregar nem pegar objetos, não tem essa prática. E sempre tomar muito cuidado em questão de recados. Sempre se reservar a recados mais pontuais. Por exemplo, ele está bem, tá tudo bem, ele mandou falar que tá tudo bem. Beleza? Então, quanto a alguns outros recados, manda falar para fulano, essas coisas, é muito bom você tomar sempre esse cuidado. Como eu disse também, tem as suas exceções. E é assim que eu encerro essa nossa série sobre como atender um cliente no presídio. Se esse conteúdo te acrescentou de alguma forma, compartilhe com outros colegas advogados ou até com outras pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Até a próxima!